O efeito observador e o poder da mente. O efeito observador, um conceito fascinante da física quântica, sugere que o ato de observar pode alterar o comportamento de partículas subatômicas, como os elétrons. Em experimentos quânticos, como o famoso experimento da dupla fenda, foi demonstrado que a partícula se comporta de maneira diferente quando é observada. Essa descoberta desafia nossa visão clássica de que a realidade é independente da consciência, levantando questões profundas sobre a natureza da realidade e o papel que nossa mente desempenha na sua criação. Quando olhamos para esse fenômeno, podemos observar uma conexão intrigante entre a física e o desenvolvimento pessoal, sugerindo que nossa consciência tem um papel ativo na manifestação do mundo ao nosso redor. À primeira vista, o efeito observador pode parecer um conceito meramente científico, mas, quando o conectamos com a prática espiritual e o autoconhecimento, novas possibilidades emergem. Se a consciência pode afetar o comportamento das partículas no nível subatômico, isso implica que a nossa percepção e atenção têm o poder de influenciar a realidade de maneira mais ampla. Muitas tradições espirituais já sugerem que a mente humana tem a capacidade de moldar a realidade física e espiritual por meio do foco e da intenção. O efeito observador reforça essa ideia, sugerindo que nossa percepção do mundo não é passiva, mas ativa e co-criadora. No âmbito do desenvolvimento pessoal, o efeito observador nos convida a refletir sobre o poder da atenção. Aonde focamos nossa mente, a energia segue, e isso pode impactar nossa saúde mental, emocional e até mesmo a nossa experiência de vida. Quando nos concentramos em pensamentos e sentimentos positivos, estamos, de certa forma, observando aspectos da realidade que podem se manifestar em nossa vida. Esse processo de cocriação da realidade, em que nossa mente interage com o mundo externo, torna-se ainda mais poderoso quando somos conscientes de nosso papel como observadores ativos. Além disso, o efeito observador está intimamente ligado à ideia de que a realidade não é estática, mas fluida e em constante mudança. A física quântica revela que o que vemos como sólido e imutável é, na verdade, uma rede de possibilidades em constante potencial. Da mesma forma, nossas crenças e pensamentos criam uma realidade que pode ser transformada por nossa consciência. Quando aprendemos a direcionar nossa atenção para aquilo que desejamos criar em nossas vidas, estamos, de fato, ajustando o campo quântico ao nosso redor para alinhar-se com as nossas intenções. A chave para desbloquear o poder da mente está em entender que somos mais do que simples observadores do mundo à nossa volta. Somos participantes ativos no processo de manifestação da realidade. Quando praticamos a atenção plena e a visualização criativa, podemos dirigir nossa consciência de maneira intencional para o que desejamos ver manifestado. Isso é especialmente relevante no desenvolvimento espiritual, onde a prática da meditação e do autoconhecimento nos ajuda a alinhar nossos pensamentos e emoções com nossas intenções mais elevadas. Esse entendimento também nos ensina sobre a importância do momento presente. O efeito observador nos lembra que a realidade não é algo fixo e predefinido, mas algo que está sendo constantemente moldado pela nossa percepção. Quando estamos presentes no agora e conscientemente focados em nossa experiência, somos capazes de acessar o poder da mente para transformar nossa realidade física e espiritual. A prática diária de observar nossos pensamentos e emoções nos permite direcioná-los para a criação de uma vida mais alinhada com nossos objetivos e desejos. Em última análise, o efeito observador nos desafia a reconsiderar a relação entre consciência e realidade. Ele nos ensina que, como observadores, temos um papel fundamental na construção do mundo ao nosso redor. Ao integrar esse conhecimento em nossa jornada de desenvolvimento pessoal e espiritual, podemos começar a usar o poder da mente para criar uma realidade mais alinhada com nossa verdadeira essência e propósito. A consciência, ao se perceber como parte ativa da criação da realidade, se torna uma ferramenta poderosa para transformar nossa experiência de vida. À primeira vista, o efeito observador pode ser percebido apenas como uma curiosidade científica, uma teoria interessante dentro do campo da física quântica. No entanto, ao conectarmos esse conceito com práticas espirituais e ensinamentos de autoconhecimento, começamos a perceber uma profunda interseção entre a ciência e a espiritualidade. O que os cientistas descobriram em experimentos de física quântica é que o simples ato de observar, de prestar atenção a uma partícula subatômica, pode alterar seu comportamento e sua trajetória. Esse fenômeno desafia a visão tradicional de uma realidade externa objetiva e independente da consciência. Em vez disso, ele sugere que a realidade,
ao menos em níveis fundamentais, é influenciada pela presença e pela interação do observador. Esse conceito, quando extrapolado para o contexto da experiência humana cotidiana, se torna um convite para refletirmos sobre como nossas percepções, pensamentos e intenções podem, de fato, moldar a realidade que vivemos. Essa descoberta quântica ressoa com muitos ensinamentos espirituais antigos, que afirmam que a mente humana possui uma capacidade extraordinária de moldar a realidade, seja no plano físico, seja no espiritual. Muitas tradições, como o budismo, o hinduísmo e mesmo a filosofia hermética, ensinam que o mundo não é algo fixo, mas algo que é constantemente criado e recriado pela mente. A ideia de que a mente tem o poder de influenciar a realidade é uma noção central na lei da atração e na filosofia de manifestação, que sugere que ao direcionar nossa atenção e intenção para determinados objetivos ou estados desejados, podemos trazer essas experiências à tona. No entanto, essa não é apenas uma questão de pensar positivo ou focar em um desejo, é uma prática mais profunda de atenção consciente, de alinhamento mental e emocional com o que desejamos experimentar. O efeito observador, ao demonstrar como a consciência pode impactar o comportamento das partículas, reforça essa ideia. Não somos observadores passivos da vida, somos observadores ativos, cujas percepções e intenções desempenham um papel crucial na formação da realidade ao nosso redor. Essa visão do mundo em que a mente tem um papel ativo e criativo se alinha com muitas práticas espirituais que enfatizam o poder da consciência e a importância do foco. O efeito observador nos desafia a ver a mente humana não apenas como uma máquina reativa aos estímulos externos, mas como uma força criativa capaz de influenciar as leis que governam o universo. Ao prestar atenção consciente ao nosso interior, ao focarmos nossas energias e intenções em determinada direção, estamos não apenas observando a realidade, mas interagindo com ela de maneira profunda, moldando-a para refletir nossas escolhas e crenças. Esse entendimento implica que a percepção não é apenas uma reação passiva ao mundo exterior, mas uma ferramenta poderosa de criação. Cada vez que direcionamos nossa mente para um objetivo específico, seja ele físico ou espiritual, estamos, na verdade, observando e, ao fazê-lo, alterando o campo de possibilidades ao nosso redor. Nesse processo, o observador se torna não apenas um espectador, mas um co-criador da realidade. Essa compreensão de que nossas mentes têm o poder de afetar o mundo físico e espiritual não é uma ideia nova. É uma verdade central nas práticas de muitas tradições esotéricas e espirituais, que já afirmavam que o mundo é uma projeção da mente. Assim, ao aprofundarmos nossa prática de autoconhecimento e de meditação, começamos a perceber com maior clareza que nossa mente, por meio da atenção e da intenção, pode mudar o rumo de nossa própria experiência. Ao alinhar nossos pensamentos, emoções e intenções com nossos desejos mais profundos, podemos não apenas transformar nossa percepção da realidade, mas também influenciar a forma como essa realidade se desenrola. O efeito observador, quando compreendido não apenas como um fenômeno físico, mas também como uma metáfora para o poder da mente, nos oferece uma nova perspectiva sobre o papel da consciência na criação da nossa experiência, tanto no plano físico quanto no espiritual. No campo do desenvolvimento pessoal, o efeito observador oferece uma poderosa ferramenta de reflexão sobre o impacto que a atenção tem em nossa vida. Se, na física quântica, o simples ato de observar altera o comportamento das partículas, podemos aplicar esse conceito à nossa experiência cotidiana. Aonde direcionamos nossa mente, ali também vai nossa energia, criando ondas que reverberam não só no plano mental, mas também no emocional e no físico. O poder da atenção não se limita apenas ao que percebemos conscientemente, mas ao foco que escolhemos manter. Cada pensamento e cada sentimento que cultivamos direciona nossa percepção da realidade. Ao fazê-lo, interage ativamente com o mundo ao nosso redor. Quando focamos nossa mente em aspectos positivos, em possibilidades e soluções, estamos, em essência, observando essas realidades, e ao observá-las com atenção, nós as tornamos mais presentes em nossas vidas. Esse fenômeno se torna ainda mais fascinante quando começamos a entender que somos co-criadores de nossa experiência. Em um nível profundo, nossa mente está constantemente em interação com o mundo externo, e essa interação não é apenas passiva, mas ativa e transformadora. Se a nossa percepção e atenção têm o poder de moldar o que experimentamos, isso nos coloca no centro de um processo contínuo de criação. Por exemplo, ao praticarmos o foco em gratidão ou em aspectos positivos da vida, nossa atenção se alinha com as energias e vibrações dessas experiências.
Quando nos concentramos no que há de bom, na saúde, na abundância e nas oportunidades, nossa mente começa a projetar esses aspectos na nossa realidade. Somos, então, não apenas observadores, mas também moldadores ativos do que se desenrola em nosso dia a dia. Essa noção de cocriação é um convite para reconhecermos que nossa saúde mental e emocional está profundamente ligada ao foco que escolhemos dar às situações. Em vez de reagirmos de forma automática aos estímulos externos, podemos começar a fazer escolhas conscientes sobre onde direcionamos nossa atenção. Esse processo se reflete diretamente na nossa saúde emocional. Quando escolhemos focar em pensamentos negativos ou limitantes, acabamos observando essas energias, permitindo que elas se manifestem mais intensamente em nossas vidas. Em contrapartida, ao escolhermos conscientemente focar em pensamentos e emoções que nos nutrem, como o amor próprio, a gratidão, a paz e a alegria, criamos um campo vibracional mais harmônico, atraindo experiências alinhadas com esses estados. Além disso, ao compreendermos nossa função como observadores ativos, começamos a nos tornar mais conscientes do papel que temos na criação de nossa própria experiência. No momento em que tomamos consciência de que somos os responsáveis pela direção de nossa mente, podemos começar a moldá-la de forma mais intencional. O autoconhecimento torna-se, assim, uma ferramenta essencial para esse processo. À medida que refletimos sobre nossos padrões de pensamento e comportamento, podemos discernir se estamos observando a vida de uma maneira que nos empodera ou nos limita. O efeito observador, neste sentido, oferece uma chave para abrir as portas de um maior entendimento sobre como, ao alterar nosso foco, alteramos, por consequência, nossa experiência de vida. Este processo não é apenas sobre desejar coisas boas, mas sobre cultivar uma mudança interna que reverbera no mundo externo. Nossa atenção não é apenas um mecanismo passivo de percepção, mas uma força ativa que direciona a energia ao redor de nós. Ao ficarmos mais atentos ao que estamos observando e ao que estamos dando energia mental e emocional, podemos influenciar e transformar a própria qualidade da nossa experiência de vida. Isso se aplica a todas as áreas da vida, seja no trabalho, nas relações ou na saúde, pois onde focamos nossa mente e nossa energia, inevitavelmente, ela cria as condições para a manifestação dessas realidades. Por isso, entender e aplicar o efeito observador em nossa vida cotidiana é uma das formas mais poderosas de desenvolver um maior senso de controle sobre nossa jornada de autotransformação e evolução pessoal. Em última instância, o poder de focar nossa atenção de maneira consciente e deliberada é uma habilidade crucial no processo de desenvolvimento pessoal. Ao tomarmos consciência de nossa capacidade de co-criar a realidade, temos a oportunidade de alinhar nossa mente e nossos sentimentos com aquilo que desejamos manifestar. O efeito observador, ao nos revelar a conexão intrínseca entre a mente e a realidade externa, nos dá as ferramentas para sermos mais proativos em nossa evolução, em vez de apenas reagirmos às circunstâncias ao nosso redor. Dessa forma, o caminho do autoconhecimento não é apenas um exercício intelectual, mas uma prática viva e dinâmica de observar e criar. Além disso, quando nos aprofundamos na compreensão do efeito observador, percebemos que ele nos apresenta uma nova perspectiva sobre a natureza da realidade. Ela não é fixa, imutável ou determinada, mas sim fluida, maleável e em constante processo de atualização, moldada pelas forças sutis da observação consciente. A física quântica, ao investigar o comportamento das partículas subatômicas, revela que a matéria não é algo rígido, mas um emaranhado dinâmico de ondas de probabilidade. Isso significa que aquilo que consideramos sólido é, na verdade, uma ilusão da percepção, uma manifestação temporária de possibilidades colapsadas pela consciência do observador. Cada partícula pode se comportar como onda ou como matéria dependendo do modo como é observada, sugerindo que o universo responde ativamente à presença da consciência. Essa descoberta não apenas transforma a ciência, mas também amplia a forma como enxergamos nosso papel na criação da realidade que vivemos. No campo do desenvolvimento pessoal e espiritual, essa visão quântica do mundo nos convida a reconhecer que nossos pensamentos, emoções e crenças não são apenas elementos internos e subjetivos, mas forças vivas que interagem com o campo de possibilidades ao nosso redor. O campo quântico, nesse contexto, pode ser entendido como uma matriz invisível onde todas as probabilidades coexistem em estado latente, esperando um impulso consciente para se manifestar. Quando uma pessoa mantém uma intenção clara, sustentada por emoção e foco, ela está, de forma sutil mas poderosa,
influenciando esse campo e colapsando certas possibilidades em realidades concretas. Essa é a essência da cocriação, uma dança entre o interno e o externo, onde a consciência atua como agente de transformação, definindo o que emerge do invisível para o visível, do potencial para o real. Nossas crenças funcionam como filtros através dos quais observamos o mundo, portanto, também determinam como o campo responde a nós. Se acreditamos profundamente que somos limitados, indignos ou presos a certas circunstâncias, essa crença tende a ser refletida em nossas experiências, pois estamos observando essa versão da realidade com força suficiente para moldá-la. Por outro lado, quando expandimos nossa consciência e passamos a cultivar pensamentos que refletem possibilidades mais elevadas, como autoconfiança, abundância, cura ou amor, começamos a observar e, portanto, manifestar essas realidades com mais frequência. A chave está na qualidade da observação. Quanto mais alinhada ela estiver com intenções profundas e coerentes, mais intensamente o campo se reorganiza em sintonia com essa nova frequência de consciência. Esse entendimento coloca em nossas mãos um nível de responsabilidade e poder jamais imaginado. Somos co-criadores de nossa existência e, como tal, podemos influenciar o tecido da realidade a partir da forma como pensamos, sentimos e escolhemos observar o mundo. Isso não significa que tudo será imediato ou mágico, mas sim que há uma lei natural e sutil operando nos bastidores da vida, onde a consciência é o fio condutor. Ao compreendermos que a realidade responde ao nosso estado interno, tornamo-nos mais conscientes da importância de vigiar e refinar os padrões mentais que cultivamos. Cada pensamento repetido, cada sentimento nutrido com consistência, cada intenção clara, são como comandos enviados ao campo quântico, desenhando com precisão aquilo que se tornará parte da nossa experiência vivida. Portanto, o efeito observador nos convida a uma prática constante de atenção consciente. Não se trata apenas de desejar coisas boas, mas de desenvolver um estado de presença interior capaz de sustentar as vibrações necessárias para que essas possibilidades se realizem. A realidade deixa de ser algo fixo, que nos acontece de fora para dentro, e passa a ser um espelho moldado de dentro para fora. Cada instante se torna uma oportunidade de redirecionar a atenção, transformar crenças limitantes, alinhar-se com emoções mais elevadas, assim, interagir de forma mais harmônica com o campo invisível onde tudo se origina. Quanto mais conscientes estivermos desse processo, mais poder teremos para ajustar nossa realidade de acordo com os nossos valores mais profundos e com os propósitos da alma. A chave para desbloquear o verdadeiro poder da mente está em uma revelação profunda. Não somos apenas testemunhas passivas da existência, nem meros espectadores do fluxo da vida. Somos co-criadores conscientes de cada fragmento da realidade que vivemos. Ao compreendermos que nossa consciência tem papel ativo e decisivo na manifestação da realidade, começamos a perceber que cada pensamento direcionado, cada emoção sentida com intenção e cada imagem mental cultivada com foco são sementes lançadas no solo fértil do campo quântico, onde possibilidades infinitas aguardam o toque da atenção para germinar. Essa percepção muda tudo. Ela nos convida a abandonar o papel de vítimas das circunstâncias e assumir uma postura de mestres da própria realidade, onde o mundo externo passa a refletir de maneira precisa a vibração interna que sustentamos com constância. A prática da atenção plena, ou mindfulness, torna-se então uma ferramenta fundamental nesse processo de cocriação consciente. Quando estamos presentes no aqui e agora, sem nos perder nas distrações da mente ou nas ilusões do ego, somos capazes de perceber com mais clareza os padrões mentais e emocionais que influenciam nossas experiências. A atenção plena nos ajuda a escolher deliberadamente onde colocamos nosso foco, e como já vimos, onde está o foco, ali está a energia, e onde está a energia, ali a criação. Isso significa que podemos, sim, treinar nossa mente para se sintonizar com realidades mais elevadas, mais harmônicas, mais alinhadas com a essência do nosso ser. É uma habilidade espiritual e psicológica que transforma não só o indivíduo, mas toda a sua interação com o universo. A visualização criativa, por sua vez, aprofunda essa capacidade ao permitir que moldemos internamente aquilo que desejamos viver externamente. Não se trata de uma simples fantasia ou de um exercício ilusório, mas de um processo intencional onde imagens mentais são carregadas de emoção, clareza e propósito, enviando ao campo quântico um sinal vibracional coerente com o que se deseja manifestar. O universo, que opera por ressonância, responde a essa vibração devolvendo experiências que estejam em harmonia com o padrão emitido. Quanto mais vívida,
emocionalmente carregada e consistentemente praticada for a visualização, maior será o seu poder de influenciar os resultados na realidade física. Isso transforma a mente em uma ponte direta entre o invisível e o visível, entre o que é sonho e o que se torna matéria. No contexto do desenvolvimento espiritual, essa prática adquire uma dimensão ainda mais profunda. Meditação, oração, silêncio interior e introspecção se tornam meios pelos quais acessamos estados ampliados de consciência, capazes de dissolver bloqueios inconscientes e alinhar nosso campo vibracional com propósitos superiores. O autoconhecimento, nesse processo, é o mapa que revela onde estão os ruídos internos, as crenças sabotadoras, os medos enraizados, tudo aquilo que desvia nossa atenção daquilo que verdadeiramente queremos criar. Quando nos tornamos conscientes desses elementos, temos o poder de reprogramar nossa mente e realinhar nosso ser com a energia daquilo que desejamos manifestar. É um trabalho interno, profundo, contínuo, mas absolutamente transformador. Esse entendimento nos conduz a uma verdade fundamental, muitas vezes esquecida na correria do cotidiano: o momento presente é o único ponto real de criação. O efeito observador nos revela que a realidade não está congelada em uma estrutura rígida e imutável, mas sim fluindo, em constante formação, moldada segundo a qualidade da atenção consciente que projetamos sobre ela. Quando nos afastamos da ilusão de que o passado define quem somos ou de que o futuro é um destino inevitável, e mergulhamos inteiramente no agora, abrimos a porta para uma transformação radical. É no instante presente que temos a capacidade de influenciar o campo de possibilidades à nossa volta. Cada pensamento que escolhemos alimentar, cada emoção que acolhemos ou transmutamos, e cada intenção que semeamos com clareza e presença se tornam comandos energéticos que reconfiguram a malha invisível da realidade, trazendo novas sincronicidades, encontros e experiências para o nosso caminho. Essa presença consciente não é apenas uma prática espiritual elevada, mas uma ferramenta prática de criação intencional. Quando nos tornamos observadores atentos de nossos próprios estados internos, dos pensamentos que surgem automaticamente, das emoções que carregamos e dos impulsos que nos movem, ganhamos poder. Poder para escolher. Ao invés de viver em modo reativo, repetindo padrões inconscientes herdados ou aprendidos, passamos a viver em modo criativo, no qual cada escolha é feita a partir de um centro de consciência expandido. Essa capacidade de se observar com lucidez, sem julgamento, é o que nos permite reprogramar a mente, alterar o estado vibracional do nosso ser e realinhar nossa trajetória com nossos propósitos mais elevados. E tudo isso se inicia com o simples, mas poderoso, ato de estar plenamente presente. A prática diária de observar pensamentos e emoções, como se fossemos cientistas internos investigando o funcionamento de nossa psique, é um caminho direto para a maestria da mente. Ao criar esse espaço interno de observação, conseguimos identificar quais narrativas internas estão nos limitando, quais crenças estão nos conduzindo à escassez ou ao sofrimento, e quais padrões emocionais estão moldando, sem que percebamos, a qualidade da nossa experiência de vida. Com esse nível de consciência, não apenas reagimos menos, como passamos a agir com intenção. E quando nossas ações, pensamentos e emoções estão coerentes com nossos desejos e valores mais profundos, ativamos um campo de manifestação coerente, poderoso e alinhado. A mente deixa de ser uma fonte de ruído aleatório para se tornar um instrumento afiado de criação consciente. Em última análise, o efeito observador nos empurra para um ponto de virada profundo na forma como compreendemos nossa existência. Ele nos convida a deixar de nos ver como meros produtos do mundo externo e a assumir o papel de co-criadores conscientes da realidade. Esse princípio quântico, que inicialmente parecia restrito aos domínios complexos da física subatômica, ressoa com ensinamentos milenares de tradições espirituais que sempre afirmaram que a consciência é a base de tudo que existe. Ao perceber que a realidade não é apenas algo que acontece conosco, mas algo que responde ativamente à qualidade de nossa atenção, intenção e frequência mental, abrimos a porta para um novo paradigma existencial. Nesse paradigma, tudo que experienciamos, desde nossas emoções mais íntimas até os eventos que se desdobram em nosso cotidiano, é, em certo nível, um reflexo de nossa vibração interior, ou seja, da qualidade da nossa consciência como observadores. Essa tomada de consciência não é apenas filosófica ou conceitual, ela é prática, transformadora e libertadora. Quando entendemos que a realidade externa espelha nossos estados internos, tornamo-nos responsáveis por tudo aquilo que escolhemos alimentar em nossa mente.
Isso exige coragem para olhar para dentro com honestidade e disposição para abandonar os velhos padrões mentais baseados no medo, na limitação ou na separação. Mas também nos oferece um caminho de empoderamento real, onde o autoconhecimento se torna a chave mestra para a transformação. O efeito observador, nesse contexto, não é apenas um fenômeno científico, mas um lembrete de que somos parte viva e consciente do próprio universo em ação. Ao integrar essa verdade em nosso desenvolvimento pessoal e espiritual, aprendemos a utilizar o poder da mente não apenas para reagir ao mundo, mas para moldá-lo com propósito, intenção e alinhamento com a nossa essência mais autêntica. Se esse conteúdo tocou sua mente e sua alma, inscreva-se agora no canal Alquimia Mental, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que também busca expandir a consciência. Sua ação ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas e mantém viva essa corrente de transformação.